Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos à aula 1 do nosso curso gratuito Meu Filho Virou um Dragão e Agora. Hoje a gente vai falar das suas ações, como as nossas ações, como que a gente faz, como que a gente sente, como que isso afeta ali o comportamento das nossas crianças, tá? Como a gente reage a esses comportamentos. Então, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas. Já me falem se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, por favor. Quem tá chegando, pra gente já ir começando bem. Se vocês me ouvem bem, me veem bem, sejam bem-vindas. Me falem aí se vocês é a primeira vez que vocês estão assistindo live minha, se vocês já assistiram outras vezes. Me conta aqui. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Thaís Oliveira, sou psicóloga, sou educadora parental pela disciplina positiva, sou especialista em neurociência aplicada à aprendizagem e, o mais importante de tudo, sou mãe de 2 meninas. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Débora, por falar que vocês estão me ouvindo e vendo bem. Muito obrigada. Me conta aqui se é a primeira vez que vocês estão assistindo, se vocês já assistiram algumas outras, enquanto o pessoal está entrando. E a gente vai se conversando, tá? A gente já tá avisando os grupos que tá começando a live. Como eu falei, hoje é a primeira live do nosso curso Meu Filho Virou um Dragão e Agora, pra gente falar um pouquinho desse reflexo da pandemia. Como a pandemia tem afetado o comportamento das crianças, tem deixado eles mais irritados, né? O que a gente pode fazer para ajudar, tá? E Débora, que bom! Espero que tenham gostado das lives, espero que esteja gostando do conteúdo e que hoje e durante essa semana possa aprender ainda mais. Bom, e por que eu quis falar então? Por que eu quis fazer esse curso gratuito? Porque eu tenho percebido, não só dentro da minha casa, mas dentro das famílias que eu acompanho, da escola que eu trabalho, eu tenho visto a diferença nítida do comportamento das crianças. Então, por isso que eu quis criar isso. E por que meu filho virou um dragão? Que a gente brinca, né? Que começa a ficar tão bravo que parece que sai até fogo, assim, né? De tanto às vezes grita, às vezes bate, às vezes fica muito nervoso. Então, por conta disso, eu quis criar esse curso gratuito. E eu espero que vocês gostem bastante. E hoje a gente vai falar, então, do nosso comportamento. Como as nossas atitudes afetam as atitudes das crianças. Então, os comportamentos das crianças. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês façam é entender que é muito importante que vocês acompanhem tudo que eu tô falando aqui. Então, acompanhem todos esses dias. São 5 dias de curso gratuito, começando hoje, terminando na quinta. Então, é importante que vocês acompanhem tudo isso. E eu vou pedir para vocês que vocês se comprometam. E aí, quem quiser se comprometer, escreve aqui. Eu me comprometo a acompanhar, eu me comprometo a participar. Escreve aqui, eu me comprometo. E quando a gente escreve, a gente coloca para fora que a gente se compromete. E aí vocês não estão se comprometendo só comigo, mas vocês estão se comprometendo com vocês mesmos, com a família de vocês. Então vocês se comprometem a assistir, a colocar em prática, a mudar, porque se vocês se comprometerem a colocar em prática, se vocês se comprometerem a realmente estar aqui e assistir, vocês já vão conseguir ver uma mudança na família de vocês, nos filhos de vocês e em vocês mesmos. Então escreve aqui pra mim quem se compromete. Eu quero que vocês se comprometam a estar aqui comigo. A Débora tá falando, além da pandemia, tá grávida. É muita mudança para as crianças, né? Eu vivi um pouquinho diferente, Débora, no meu caso. Quando a pandemia começou, a minha filha mais nova estava com 3 meses. Quando a pandemia começou a estourar, a minha filha tinha 3 meses. Então, a minha filha mais velha tinha acabado de ganhar uma irmãzinha. E aí, fechou tudo e ela teve que ficar dentro de casa. Então, eu te entendo. Eu te entendo de verdade. Então, quem se compromete, coloca aí. E é importante que vocês se comprometam com vocês, com a família de vocês. E não é comigo, é com vocês. Isso é importante. E quando vocês escrevem que vocês se comprometem, eu quero que vocês pensem em uma coisa. Muitas vezes a gente vai ouvir o que eu tenho aqui para dizer, vocês vão ouvir, vão falar assim, mas é mais fácil para ela porque ela tem ajuda, ou mas é mais fácil para ela porque ela tem 2, ou porque é mais fácil para fulano porque tem um só. E a gente fica terceirizando o que é mais fácil para os outros. Hoje, a partir de hoje, eu quero que você pare de achar que é mais fácil para os outros, porque não é. Porque muitas vezes as pessoas olham para mim e falam assim, é mais fácil para ela, ela tem ajuda. Não tem, sabia? Mas é mais fácil para ela porque ela tem 2. Mas se eu tivesse 1, vocês também iam dizer que era mais fácil porque eu tenho 1.
Ai, mas ela sabe as coisas, já por isso que é mais fácil. Eu tô aqui para ensinar vocês. Então, gente, o Ieda, se comprometer a estar aqui durante esse curso gratuito, hoje é o primeiro dia, se comprometer a colocar em prática para ver a diferença de comportamento das crianças. Então, é isso que eu tô dizendo para as mães se inscreverem aqui, que se comprometem, para estarem aqui todos os dias, para assistirem às aulas, colocarem em prática, para já conseguirem ver realmente a diferença de comportamento das crianças. E muitas vezes a gente não se compromete por isso, porque a gente olha pro outro e a gente acha que pro outro é mais fácil. Ah, mas o outro é mais fácil porque o outro tem ajuda, o outro é mais fácil porque tem mais de um, ou porque tem um só, ou... E a gente fica inventando várias coisas que pro outro é mais fácil. Eu preciso falar uma coisa pra vocês. É difícil pra todo mundo, a pandemia tá difícil pra todo mundo. Tá difícil, é lógico. Tem para algumas pessoas tá mais difícil do que para as outras, mas tá difícil para as crianças, para todas as crianças. Então é importante a gente se comprometer e a gente parar de tentar se comparar com o outro, mas tentar colocar em prática o que a gente está aprendendo, como a gente está sentindo. Então, não fiquem mais olhando e falando assim, ai, talvez seja mais fácil para ela, por isso que ela está conseguindo fazer. E aí eu vou até abrir meu coração para vocês. Muitas vezes eu sei que muitas pessoas olham lá para mim e falam assim, ah, mas para ela é mais fácil porque ela tem ajuda. Eu não tenho. Ai, para ela é mais fácil porque ela tem dois, uma brinca com a outra. Pode ser em alguns momentos, mas em outros não também. E se eu tivesse uma só, muitas pessoas iam falar que é mais fácil porque eu tinha uma só. Ai, mas é mais fácil para ela porque ela já sabe as estratégias, o que ela tem que fazer. É verdade, e eu tô aqui para ensinar vocês o que vocês têm que fazer também. Então se comprometam a estar aqui todos esses dias. Coloquem em prática que vocês vão ver a real. Muda, tá certo? Bom, então é importante vocês assistirem todos os dias. Um dia vai complementar muito o outro. Então hoje a gente vai falar das nossas atitudes, como o que nós somos, ou como a gente reage, altera o comportamento das crianças, tá? É isso que eu quero falar de hoje. E vamos lá. Vamos lá. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir perguntando. Se eu não conseguir tirar no meio da live, a gente vai falando no final da live, tá? Eu prometo que eu vou tentar ser rápida, sucinta, que eu sei que a gente tá num domingo, a gente quer aproveitar a família, mas é importante a gente aprender sobre isso também, tá bom? Bom, na pandemia, tudo se intensificou muito, tudo. Os nossos sentimentos, as nossas ações, a gente teve que se adaptar a muitas coisas, né? E, inclusive, e se intensificou o nosso tempo com nossos filhos, né? Então, muitas vezes a gente ia trabalhar fora, ou a gente não ia trabalhar fora, mas a criança ia para a escola, ficava meio período ou ficava período integral, e a gente ficava mais concentrado no final de semana. Enfim, a nossa vida era diferente. Então, inclusive, e se intensificou esse tempo. E quando se intensifica tempo, a gente começa a perceber mais atitudes. E a gente ficou bloqueado de sair, bloqueado de espairecer, bloqueado de respirar às vezes, né? Porque a gente não consegue sair para respirar um ar puro, para relaxar, para dar aquela caminhada, porque a gente tem medo de estar tudo lotado. Então, isso tudo foi se intensificando, né? E trouxe à tona muitas vezes a nossa forma de maternar, a nossa forma de educar nossas crianças, né? E a gente acaba observando aqui o que eu explico muito para as minhas alunas do Educando com Amor. Tem aula lá sobre isso, inclusive. Que a gente vai começar a perceber quando se intensifica o nosso chip dominante. O que é meu chip dominante? É a forma com que eu reajo em situações que eu estou acuada, que eu estou de frente com alguma coisa, que eu estou estressada. É como eu reajo, é como eu ajo sem pensar. Então, quando eu reajo é porque eu estou agindo sem pensar. E aí eu simplesmente recebo e reajo, recebo e reajo. Esse é o meu chip dominante. Normalmente, quando a gente se trata de educação de filhos, quando a gente trata do maternar, tem dois chips dominantes normalmente. O permissivo e o autoritário. O autoritário é aquele que você vai fazer o que eu mandei e acabou, eu tô mandando, e aquela briga constante, né? Ou o permissivo de, ai, deixa, vai, não aguento mais, deixa ele fazer o que ele quiser, deixa, depois a gente vê isso. E a gente acaba reagindo nos dois extremos, né? Por quê? Porque foi assim que a gente foi educado. Muitas vezes a gente foi educado de forma muito autoritária. Acho que a maioria das pessoas que está aqui, eu mesma, a gente foi educado assim. Porque era o melhor que nossos pais sabiam fazer na época. E tudo bem, né?
E aí, como que funcionava isso? Então, a criança tinha que obedecer e pronto, a criança não tinha opção. E muitas vezes, quando a gente está trabalhando dentro de casa, porque a pandemia chegou, mas as nossas atividades não pararam. Então, a gente tem a casa para cuidar, o trabalho para cuidar, muitas coisas para fazer, as aulas das crianças para dar conta, então é muita coisa. E aí, quando a gente se vê submerso nesse monte de coisa, o que a gente acaba fazendo? Vai fazer isso agora do jeito que eu tô mandando e pronto, porque eu quero que seja mais rápido, porque eu preciso que isso seja feito. E a gente reage de forma autoritária. Ou então a gente tá tão assim estressado que a gente precisa fazer aquilo, que a gente quer fazer aquilo, a gente tem necessidade de entregar um trabalho, por exemplo, ou de fazer alguma coisa em casa e a criança não para. A gente fala, ai, tá bom, faz o que você quer aí, mas deixa eu quieta aqui pra fazer as minhas coisas. E a gente cai nesses dois extremos, do autoritarismo e da permissividade. E a gente foge totalmente do caminho da disciplina positiva, da educação positiva, que é a firmeza junto com a gentileza. Quando eu falo de autoritarismo, eu falo em firmeza em excesso. Só tem firmeza, falta gentileza. Falta gentileza na hora de conversar com as crianças, de analisar esses limites são realmente necessários. Quando eu falo de permissividade, eu falo de gentileza em excesso e eu falo de falta de limites, porque a criança pode fazer tudo do jeito que ela quer, porque assim é mais fácil, me deixa mais em paz, né? Você consegue hoje perceber qual é o seu chip dominante, falando aqui agora? Você consegue perceber se você vai para o lado do autoritarismo ou se você vai para o lado da permissividade? E por que eu tô falando disso aqui agora? Porque isso afeta diretamente o comportamento das nossas crianças. Eu sei que se eu não prestar atenção, se eu não tomar cuidado, eu caio pro lado do autoritarismo. Eu caio pro lado vai fazer porque tem que fazer porque eu tô mandando. E às vezes não tem nem motivo. Às vezes a criança não precisava fazer aquilo daquele jeito do que eu queria, ela poderia fazer de outro jeito, poderia fazer em outro momento, poderia ser diferente. Mas eu caio de vai fazer isso que eu tô mandando fazer, vai fazer, porque eu quero. Já aconteceu vezes antes, e inclusive na pandemia já aconteceu, de se eu não prestar atenção, eu caio no autoritarismo, de eu falar, você vai fazer isso, por quê? Hoje em dia, eu paro e reflito e consigo fazer diferente, mas porque eu tenho consciência dessa questão. Porque senão eu ia simplesmente falar assim, vai fazer porque eu quero, porque eu tô mandando e pronto. Isso é o autoritarismo, tá? Então a gente precisa ter atento. A Débora já identificou que é autoritarismo. É importante a gente identificar. É importante a gente olhar dentro da gente pra gente achar, eu sou autoritária, eu sou permissiva, como é que tá? E não tem nada de errado com isso. É importante a gente entender que não é errado, ai, meu chip ser esse, meu chip ser aquele outro, ai, eu sou a pior pessoa do mundo. Não é. Todos nós temos um chip dominante e tá tudo bem. A gente só precisa identificar e mudar a nossa forma de agir e ir aprendendo com isso. Mas não tem nada de errado, tá? E aí, o que eu queria trazer aqui pra vocês, então? Tá? Então, por que isso afeta diretamente o comportamento das nossas crianças, tá? Porque os autoritários, quando a gente é autoritário, eu vou trazer aqui uma listinha, tá? Pra não esquecer de nada. Quando a gente é autoritário, a gente deixa a criança mais irritada. Então, quando o autoritarismo está presente, a criança fica mais irritada, ela fica mais frustrada. Por quê? Porque muitas vezes ela não entende o limite, porque o limite vai de acordo com o nosso humor. Porque ontem ela até podia fazer aquilo com a minha supervisão, mas hoje eu tô mais sem paciência, hoje eu quero que sejam as coisas mais rápidas, e aí eu acabo limitando muito mais. Então o autoritarismo acaba limitando muito essa criança, limitando a autonomia da criança, inclusive. Deixa a criança mais irritada, mais frustrada, mais agitada. Deixa a criança insegura no sentido de será que eu posso, será que eu não posso? A criança fica mais insegura. E ela se sente sempre inadequada, porque quando a gente é autoritário, parece que com a criança, ela se sente que ela sempre tá fazendo a coisa errada. Eu nunca tô fazendo o que é certo. Então, eu estou sempre errada. Então, a criança que é educada por pais autoritários, ela vai se sentir mais irritada, mais frustrada, mais agitada, mais insegura e mais inadequada. Quando a gente se sente frustrado, irritado, inadequado, agitado, inseguro, você acha que a gente se comporta bem? Não, a gente não se comporta bem. Então, a gente precisa ter isso em mente também, que as nossas ações, a nossa forma de reagir vai afetar diretamente em como a criança vai se comportar
eu vou falar isso hoje e amanhã eu vou me aprofundar mais sobre isso, mas comportamento é comunicação. O comportamento do seu filho está te comunicando alguma coisa. A comunicação da resposta, como você está agindo com ele. A comunicação de alguma necessidade que não está sendo atendida. Então é importante a gente entender. Comportamento é comunicação. E muitas vezes o comportamento dos nossos filhos é uma resposta à forma com que a gente está agindo. E se eu estou sendo autoritária, o comportamento dele vai ser de irritação, de frustração, agitação, insegurança e inadequação. Por que irritação e frustração? Eu me sinto irritado, eu me sinto frustrado porque eu não posso fazer nada. Eu não posso tentar nada. Eu não tenho autonomia porque eu tenho excesso de limites, às vezes até sem necessidade. Eu me sinto agitada. Por quê? Porque eu não posso fazer nada e aí eu fico nervoso e aí eu vou ficando estressado e aí hormônios vão sendo liberados no meu corpo, me deixando cada vez mais agitado. Eu fico inseguro porque cada hora é um limite diferente, cada hora eu tenho mais limites e qualquer coisa que eu possa falar vão brigar comigo, então eu me sinto inseguro. E eu me sinto inadequada realmente pelo mesmo motivo, porque por tudo brigam comigo. Então eu sou inadequada. É assim que a criança se sente quando ela tem pais extremamente autoritários, tá? Vamos para o outro lado agora, para os permissivos. Como as crianças se sentem quando são permissivos, quando os pais são permissivos? Elas também se sentem inseguras, porque elas não sabem até onde elas podem ir, qual que é o limite da coisa, porque elas é tudo solto, tudo pode, tudo tá tudo bem, e aí chega uma hora que, será que tá tudo bem mesmo? Como é que pode? Né? A criança fica mais agitada, porque ela quer, porque ela quer, porque ela quer, porque ela vai fazendo tudo ao mesmo tempo e vai ficando mais agitada. A criança não tem referências, porque aqui entra o total oposto do autoritarismo. Quando no autoritarismo a gente tem excesso de limites, na permissividade a gente não tem nenhum. Mas aí entra uma coisa importante, a gente precisa ter limites na educação das crianças, porque senão elas ficam sem referências. A gente não precisa ter um excesso de limites, a gente precisa ter alguns limites. E sem esses alguns limites, a gente fica sem referência nenhuma. Pensa, você chega em um país diferente, um país que não é o seu, que você não conhece. Você primeiro gostaria de ter algumas referências, né, do que você pode, do que você não pode fazer, ou na casa de um amigo, por exemplo. Você gostaria de ter algumas referências do que pode, o que não pode fazer, do que as pessoas se sentem à vontade de você fazer, do que as pessoas não se sentem à vontade de fazer. Quando a gente vai para algum lugar, a gente tenta dar uma olhadinha, não tenta? De falar assim, quais são as regras desse lugar? A gente olha para as placas, quais são as regras desse lugar? Quando a gente tá numa relação, a gente também precisa saber das regras desse lugar, porque senão eu fico sem referências. E aí eu acabo ficando com medo de agir. Vocês estão me ouvindo? Tem cachorro aqui latindo. Eu fico com medo de como agir, fico com medo de como fazer, tá? Eu fico sem referências. E eu não conheço os limites, eu não conheço sobre limites. Então fica difícil para mim saber até onde eu posso ir se eu não conheço e não tenho limites. Fica difícil para mim saber como eu vou reagir se eu não tenho referências. Então ter referências na educação é extremamente importante. Ter limites na educação é extremamente importante. Mas a gente não pode cair no autoritarismo de ter excesso e aí não deixar a criança ter autonomia e florescer e se desenvolver. E a gente também não pode ter de menos, como na permissividade de não ter nenhum, tá? Então, na permissividade, a criança fica insegura, também fica agitada, mas ela fica sem referência, sem conhecer limites. E aí ela acaba agindo de formas inadequadas, de forma com que a gente não gostaria que ela agisse, tá? Então, você percebe? Falando assim, vocês conseguem identificar? Tem gente aqui que já falou que identificou que é mais autoritária quando tá num momento de estresse, quando esse é o chip dominante. Vocês conseguem identificar? Eu sou mais permissiva, eu sou mais autoritária. É importante você identificar isso a partir de hoje, porque para os próximos dias a gente vai precisar que você identifique isso, para que quando a gente eu falar algumas coisas que você pode fazer, você consiga identificar, poxa, pode ser que no momento de estresse eu vá para o lado mais autoritário, mas aí eu tenho que prestar atenção nisso para não agir assim. Ou pode ser que eu vá para o lado mais permissivo e eu preciso prestar atenção nisso para não agir assim. Por quê? Porque isso altera diretamente o comportamento das nossas crianças. Eu acabei de passar uma listinha aqui para vocês de como o comportamento dessas crianças fica. Então, pais autoritários, criança irritada, frustrada, agitada, insegura, inadequada. Pais permissivos,
Criança insegura, agitada, sem referência, não conhece limites, vai para além dos limites, tá certo? Bom, lembra que eu falei? Todo comportamento é uma comunicação, então lembre, todo comportamento é uma comunicação. Amanhã eu vou me aprofundar mais nisso. Mas o quanto o comportamento do seu filho está comunicando o tipo de relação que você tem com ele. O quanto que o comportamento do seu filho hoje está mostrando como é que está a sua relação com ele. O comportamento do seu filho é de uma criança que está insegura? O comportamento do seu filho é de uma criança que está precisando de mais autonomia? De que está muito irritada? Como que é o comportamento do seu filho hoje? Quais são as características que você observa no comportamento do seu filho hoje? E qual é a forma com que você reage de forma automática a esses comportamentos? Isso vai afetar muito a continuidade desses comportamentos, a diminuição desses comportamentos, o aumento desses comportamentos. Observa, pare e observa. Quando a gente está no meio da situação, é mais difícil a gente observar. Então eu quero que você escolha uma situação que sempre acontece. Por exemplo, meu filho não quer tomar banho, não quer colaborar, meu filho não quer estudar, ou meu filho no meio do dia começa a gritar irritado. Comece a observar. Quando eu tô no meio da situação, é mais difícil eu entender e eu enxergar. Porque vamos pensar que a gente tá no meio de um labirinto. Vocês já viram um labirinto? Quando a gente tá dentro do labirinto, é mais difícil a gente achar a saída. Quando eu olho de cima desse labirinto, eu consigo enxergar o caminho todo até a saída. Quando eu estou no meio da situação, é mais difícil eu achar a solução da situação. Porque eu estou no meio do labirinto. Quando eu estou olhando de cima, quando eu saio da situação e olho de cima, fica mais fácil eu observar. Hoje eu estou convidando vocês para sair desse labirinto. Para a gente sair dessa cegueira de não enxergar para onde a gente está indo e olhar de fora um pouco a situação. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser um exercício diário, mas a gente precisa olhar de fora a situação. Olha de fora. Sai desse labirinto e olha a situação. Essa situação acontece todos os dias, dessa forma. Qual podem ser as razões? Eu estou sendo autoritária demais. Eu estou sendo permissiva demais. Isso está alterando o comportamento dele assim, assim, assim. Olha de fora desse labirinto. Olha de fora do labirinto. A gente precisa sair do labirinto, porque se eu estiver dentro, se eu estiver tão imersa na situação, tão ali perdida naquela situação, eu vou estar olhando para cá, vou ver parede, para cá vou ver parede, para cá vou ver parede, eu não vou achar a saída desse labirinto. Se eu conseguir olhar de fora dessa situação, respirar fundo, me acalmar, olhar de fora, analisar o que aconteceu, eu vou conseguir ver o caminho direitinho que eu preciso caminhar até o final desse labirinto. E eu vou conseguir melhorar o comportamento do meu filho, melhorar minha relação com ele. Então hoje eu peço para vocês, olha de fora. A Ida trouxe aqui desobediência e irritabilidade. Como é a sua relação com ele? Será que você está sendo muito autoritário? Quando nessa questão de você vai fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a criança vai ficar mais irritada e ela tende a obedecer muito menos. Quando a gente está falando de autoritarismo, inclusive, a gente fala de excesso de regras, de excesso de cobranças. Então a gente cobra da criança o dia inteiro. A gente manda o dia inteiro. Imagina a gente estar numa situação onde mandam na gente o dia inteiro, onde a gente recebe mais de 50 ordens por dia. Conta quantas ordens vocês dão para os seus filhos por dia. Eu já atendi mães, pais, famílias que quando eu pedi para fazer essa contagem, eles contaram, dava mais de 50 ordens por dia. Pensa você receber mais de 50 ordens por dia, como seria? Irrita mesmo, tira a paciência mesmo, não dá vontade de colaborar mesmo. E aí, como eu posso fazer isso? Como eu posso observar se eu tô fazendo isso? Saindo do labirinto, olhando a situação pro lado de fora. Se eu estiver olhando a situação pro lado de dentro, eu não vou conseguir fazer diferente. Olha a situação pelo lado de fora. Mesma coisa do contrário, se eu sou extremamente permissiva, aí você fala, mas meu filho não me obedece, mas meu filho fica muito irritado. Seu filho não está acostumado com limites. As crianças sem limite totalmente, quando recebem um limite, fica perdida, não sabe o que fazer. Fica irritada, porque ontem ela podia fazer tudo o que ela queria, hoje ela já não pode mais. Então a gente precisa identificar qual é o nosso chip dominante. É permissividade ou é autoritarismo? Como isso está afetando o comportamento do meu filho? Como isso está afetando a minha relação com ele? Como isso está mudando o comportamento dele? É importante eu ter sempre isso na minha cabeça, sempre. Pensem como isso está afetando o comportamento do meu filho.
como isso está mudando o comportamento do meu filho. Será que eu estou conseguindo ver de fora do labirinto ou eu estou perdida dentro desse labirinto também sem achar uma saída? Será que eu estou conseguindo ver de fora? Será que eu estou conseguindo... Ou só estou vendo parede, perdida dentro desse labirinto? Me conta aqui hoje, quem está dentro desse labirinto de não conseguir olhar de fora a situação e acabar se perdendo? E quem está conseguindo olhar de fora, quem está conseguindo ver a situação por completo? Conta aqui pra mim. Muitas vezes a gente está dentro, muitas vezes a gente está dentro do labirinto e quando a gente percebe, a gente tem essas reações automáticas de autoritarismo, de gritar, de excesso de limites ou de permissividade, de ai deixa porque eu tô sem paciência, ai deixa porque não adianta falar mesmo. E isso vai mantendo cada vez mais a gente dentro desse labirinto. Quando a gente consegue ver de fora, ajuda muito. Quando eu consigo olhar de cima e ver o caminho, e ver o que está acontecendo, ver as minhas reações e ver as reações do meu filho, isso ajuda muito. Quem quiser compartilhar aqui, compartilha comigo. Se está conseguindo ver de dentro, se está conseguindo ver de fora. Se vocês estão entendendo o que eu tô falando, fala, ai, que doido, tá falando de labirinto, entendendo? Mas tá falando, tá? Isso fala direito. Me conta que vocês estão entendendo o que eu tô falando, tá? Por favor. E uma mensagem muito importante que eu queria trazer para vocês. A gente não precisa desses extremos. A gente enxerga esses extremos porque a gente é de uma sociedade de extremos. Infelizmente, ou você é de um lado ou você é do outro, ou você é assim ou você é assado, você é 8 ou você é 80, ou você é alto ou você é baixo, ou você... A gente vive numa sociedade de extremos muito grande. A gente precisa sair desses extremos, principalmente na educação das crianças. Senão eu vou sempre estar preso no autoritarismo, ou sempre preso na permissividade. Ou pior, o que muitas vezes acontece, a gente fica indo de um lado para o outro, a gente fica sambando, sabe? A gente fica ali um dia autoritarismo, outro dia permissivo, um dia autoritário, um dia permissivo. E a gente fica sambando entre um e outro. Um dia a gente fica em excesso de regras, no outro dia a gente fala, ai, deixa, vai, não cansei já de falar tanta regra, deixa fazer. Aí no outro dia volta pro excesso de regra. O que ainda é pior, o que deixa a criança ainda mais irritada, deixa a criança ainda menos colaborativa. Você percebe o quanto as nossas atitudes, o quanto como a gente reage, pode mudar e afetar diretamente o comportamento dos nossos filhos? Principalmente agora, como eu falei no começo para vocês, que se intensificou o tempo que a gente passa com eles. Algumas crianças já voltaram sim para a escola, mas a maioria não voltou ainda. Então se intensificou muito o tempo que a gente está com eles. Então, pensa, qual é o meu chip? Eu tô olhando essa situação de dentro da situação, eu tô conseguindo sair e olhar de fora para pensar numa possível solução. Como é que tá? Conta aqui pra mim como é que tá. Se vocês estão entendendo tudo que eu tô falando, se vocês estão perdidas, se não entenderam alguma coisa, vai me perguntando. Aproveita que vai me perguntando, tá? E aí eu queria falar pra vocês que a gente não precisa estar nesses dois extremos. E é esse o convite que eu quero fazer a partir de hoje pra vocês. Dentro da disciplina positiva, dentro da educação positiva, a gente tem o caminho do meio, que é o caminho da gentileza junto com a firmeza. Para mim era muito difícil entender isso quando eu comecei a estudar a disciplina positiva, porque eu falava, como é que eu posso pôr limites e ser gentil ao mesmo tempo? Como eu falei para vocês, meu chip dominante né? Ainda é, o autoritarismo continua sendo, vai continuar sendo sempre. O que vai mudar é a minha consciência de fazer diferente. Qual é o seu chip dominante? É importante você saber isso. E aí, pra mim, era difícil entender, assim, como é que eu posso ser gentil e firme ao mesmo tempo? Se eu for pôr limite, eu não vou ser gentil. E entra uma coisa muito importante, a gente vai pôr limite sim, a gente vai ser firme sim, a gente vai pôr regras sim, e a firmeza tá aí. Mas a gentileza tá na forma com que a gente vai conduzir isso. Porque eu não preciso pôr limites, regras de forma ríspida, de forma dura, de forma a fazer o que eu quero porque eu quero, sem ter uma justificativa com isso. E a gentileza tá aí, na forma. A firmeza está na regra, no limite. A gentileza está na forma com que eu vou fazer isso. E aí, a partir de hoje, é esse convite que eu quero fazer para vocês, pra gente sair desses extremos, sair desse labirinto de não enxergar saída, e de ficar imerso nas situações, e de sair e de começar a ver o caminho do meio como uma possibilidade real. Quando eu falei para vocês se comprometerem lá no começo, é se comprometer a pensar em tudo que eu tô falando aqui. É se comprometer a colocar em prática as coisas que eu tô falando aqui, fazer esses exercícios que eu tô falando aqui. Para vocês começarem a ver real diferença na vida de vocês. Porque
não adianta você vir aqui e falar assim, é mais fácil pra ela, ou é mais fácil pra fulano, é mais fácil pra você. Não dá certo pra mim. Isso é uma crença dentro de você de que você não tá sendo capaz, e você é. Eu acredito que você é. Eu acredito que você consegue fazer diferente a partir de hoje. Vai cair? Vai. Vai. Não tem problema. A gente faz diferente amanhã de novo. Vai ser importante para você e para os seus filhos a forma com que você vai mudar hoje. Então, qual que é a minha tarefa de hoje para você? Eu quero que a partir de hoje você consiga identificar qual é o seu chip dominante. Tem gente que já escreveu aqui para mim, tem gente que já conseguiu identificar aqui para mim que é autoritário, que é permissivo. Identifica isso, vai ser importante para você. E olhe uma situação de fora. Volte para ontem, para antes de ontem, para hoje até, para uma situação que foi difícil com o filho de vocês, que trouxe irritabilidade, desobediência, aquilo que vocês me falaram. Analisa de fora. O que aconteceu antes dessa situação, que fez com que meu filho explodisse, que fez com que ele me desobedecesse, e como eu reagi depois. Isso vai mostrar para vocês como funciona o relacionamento de vocês. Muitas vezes o funcionamento do relacionamento de vocês. Às vezes pode ser um negócio simples, por exemplo, ele pediu para comer um chocolate antes do almoço, eu disse que não, ele explodiu, e aí eu briguei. Ou, eu deixei porque ele estava muito irritado. Como é que tá esse relacionamento de vocês? Às vezes é uma situação simples, às vezes é uma situação maior. Mas analisa de fora, mais uma vez. Vou falar mais uma vez para vocês, vai estar fora do labirinto. Quando eu estou no meio da situação, quando eu estou vivendo aquela situação, eu estou dentro de um labirinto. Eu não consigo ver saída. Eu só consigo brigar ou deixar e eu fico perdida naquela situação. Quando eu saio daquela situação, eu olho pelo lado de fora, eu analiso a situação, eu estou fora do labirinto. Eu estou conseguindo ver pelo lado de cima. Quando eu vejo pelo lado de cima, eu consigo achar uma saída com mais facilidade. Então, olhem para isso, analisem essa situação de vocês, tá? Analisem isso. Pensa, respira fundo. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil. Respira fundo e começa a procurar como que era isso. Que situação que aconteceu? Eu tenho sido permissiva ou tenho sido autoritária? Vou relembrar para vocês. Pais autoritários geram crianças que são mais irritadas, mais frustradas, agitadas, inseguras e que se sentem inadequadas. Pais permissivos geram crianças mais seguras, agitadas, sem referências, que não conhecem limites. Pais que vão de um lado para o outro, um dia autoritário, um dia permissivo, um dia autoritário, as crianças viram um misto dessas duas coisas. Ficam sem referência também, porque um dia é um limite, outro dia é outro. Ficam se sentindo inadequados, porque um dia podia, outro dia não podia. Se sentem irritadas também e frustradas, porque um dia podia, outro dia não podia. De não conseguir desenvolver a sua própria autonomia. Se sentem sem referência, se sentem agitadas. Então, olha como a nossa forma de agir, a nossa forma de comunicar com as crianças pode mudar diretamente, muda diretamente o comportamento deles. Então, hoje eu quero que vocês identifiquem esse chip dominante de vocês. É permissivo ou é autoritário? E tentem colocar uma situação que aconteceu, que você se irritou, que você viu esse comportamento que te incomoda tanto no seu filho, e tente olhar de fora. Qual foi a situação que aconteceu? Como foi que desencadeou isso? E como a minha ação de ser autoritária ou de ser permissivo colocou isso, piorou, potencializou esse comportamento. Bom, é isso que eu queria falar aqui pra vocês hoje. Trazer um pouquinho disso. Eu sei que é domingo, eu sei que vocês querem aproveitar com as crianças, eu sei que tá quase na hora do almoço. Então não vou me estender muito aqui hoje, tá? E eu quero convidar que vocês continuem comigo até quinta-feira, todos os dias, com temas muito legais. Amanhã a gente vai falar sobre todo o comportamento, alguma comunicação. O que está por trás da irritação do seu filho, olhando além da irritação, olhando além da agitação. A gente vai olhar isso amanhã, tá? Mas por que eu quis trazer esse tema hoje? Porque é muito importante a gente olhar pra gente antes de olhar pros nossos filhos. Quantas vezes eu atendo as famílias que chegam aqui pra mim e falam assim: Thaís, eu preciso mudar o comportamento do meu filho. E eu quero falar uma coisa muito séria com vocês hoje. Se vocês não mudarem o de vocês primeiro, o do filho de vocês não vai mudar. As nossas crianças são verdadeiras esponjas. São verdadeiras esponjinhas. Se a gente muda, eles mudam junto. Se a gente não muda, eles não vão mudar também. Quantas vezes você tem filho pequeno, se você já tem filho maior, quando ele era pequenininho, você tentou colocar ele pra dormir
E aí você tava com pressa porque você tinha algum compromisso, porque você tinha que estudar, ou porque você queria fazer alguma coisa, você queria jantar, enfim. Você tava com mais pressa para colocar ele para dormir, e aquele ritual que demorava ali 10, 15 minutos, demorou 1 hora. Sabe por quê? Porque a criança sente que você tá agitada, a criança sente que você tá ansiosa, ela sente que você tá querendo sair dali. E aí ela também não consegue descansar, porque as crianças são verdadeiras esponjas. Eles absorvem tudo que está acontecendo no ambiente. Ai, Thais, então eu não posso ficar triste, não posso ficar ansiosa, não posso ficar frustrada. Não, claro que pode. Mas é importante a gente entender que os nossos comportamentos, as nossas formas de educar vão diretamente em reflexo do comportamento das crianças. Então não adianta você chegar aqui para mim ou para qualquer psicólogo, para qualquer educador parental e falar assim: eu quero mudar o comportamento do meu filho, mas eu não vou mudar nada. Não vai funcionar. Então é importante, por isso que hoje eu quis começar falando de autoritarismo, de permissividade, para a gente entender que como os nossos comportamentos, eles afetam diretamente nas nossas crianças. É importante que a gente tenha isso em mente, tá bom? Não esqueçam disso. Não quero colocar culpa em vocês, nunca, jamais eu faria isso, não gosto disso. Eu sou mãe também, como vocês sabem. Eu sei que é difícil, principalmente na pandemia tá difícil, mas sempre dá para dar um passo para trás, sempre dá para analisar a situação depois que aconteceu, sempre dá para pedir desculpas, sempre dá tempo de reconstruir a relação com os nossos filhos, de ser mais conectado com eles. Isso vai facilitar muito, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Aproveitem, vai me perguntando aí. Deixa eu ver. Meu filho tem 11 anos, é uma criança muito desobediente, só vai na base do grito. Deixa eu te falar uma coisa. Só nessa sua frase a gente já percebe que tem uma crença de não vai funcionar se eu não gritar. E aí lembra que eu acabei de falar que as crianças são umas esponjinhas? Então é como se você fosse conversar com ele, ele percebesse que você acredita que não funciona assim. E aí eu não sei se você já chegou a falar isso pra ele, muito provável que sim, a gente acaba falando, né? Ah, se não gritar não me obedece, se não gritar não me ouve. E aí a criança passa a ter essas crenças também de, se ela não grita, eu não ouço. E aí, de forma inconsciente, a gente acaba levando isso pra gente, a criança, de forma inconsciente, acaba levando isso pra ela também. E aí, realmente não funciona. Tente observar. Você é mais autoritária com ele? Será que tem alguma forma dele ter mais autonomia dentro do seu dia a dia? De você incluir ele em algumas atividades? E de tentar chamar a atenção dele de forma que não seja gritando? Eu vou te dar aqui algumas sugestões de como você consegue chamar a atenção de uma criança sem gritar. Porque muitas vezes a gente quer, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo aqui, tá? A criança tá aqui lendo, ou tá assistindo TV, ou tá aqui brincando, montando alguma coisa. Ela tá distraída. E aí eu tô lá da cozinha, ela tá lá na sala. E aí eu chamo ele não escuta. Eu chamo não escuta, porque tá distraído. Quando a gente tá distraído, a gente não escuta mesmo. E aí a gente grita. Aí a criança ouve, a gente fala, tá vendo? Só escuta se eu gritar. Mas a gente não observou a situação toda. Ou então a gente pede alguma coisa, a criança nem entendeu o que a gente falou, porque a gente tá no outro cômodo. Então, algumas dicas aqui. Fiquem sempre no mesmo ambiente que a criança quando você for falar. Se você tá querendo chamar a atenção da criança de alguma forma, você pode encostar nela assim, de forma gentil. Você pode acender e apagar a luz, porque daí vai dar uma assustada, a criança vai olhar o que tá acontecendo. Então, são formas que a gente faz pra criança dar atenção pro que a gente tá fazendo. Quando eu tenho essa crença de ela só me ouve se eu gritar, ela só me obedece se eu gritar, eu já criei uma crença dentro de mim de que não vai funcionar de outra forma. E aí eu acabo criando essa crença no meu próprio filho, de que não vai funcionar de outra forma, ele não vai me ouvir de outra forma. Então é importante a gente entender isso de outra forma. Certo? Mas fica aqui, Luciane, nos outros dias, que hoje a gente falou sobre a gente mesmo, sobre a maternidade, mas nos próximos dias a gente vai falar sobre diretamente o comportamento da criança, principalmente amanhã, onde eu vou especificamente falar para vocês que comportamento é comunicação, o que está por trás da agitação da criança, eu vou falar amanhã isso. O que tem além da agitação, o que tem além da irritação, eu vou falar amanhã isso. Então é importante vocês ficarem aqui todos os dias, tá bom? Bom, vocês têm mais alguma dúvida do que eu falei? Vocês conseguiram entender? Então, tentem fazer esse exercício hoje de analisar. Eu sou mais autoritária? Eu sou mais permissiva? Eu vou para um lado e vou para o outro. Eu consigo analisar a situação de fora ou eu tô tão perdida no meio da situação que eu não consigo analisar. Que bom, Débora, que você gostou da aula. Fico feliz que vocês gostaram da aula. Façam esse exercício hoje.
tá bom? Faça esse exercício de analisar se você é mais autoritário, mais permissivo, como isso está afetando o comportamento diretamente do seu filho, tá bom? Lembrando, essas aulas elas não vão ficar salvas, então as aulas desse curso gratuito elas não vão ficar salvas aqui no meu Instagram, mas o replay vai ficar disponível para quem tá lá no grupo do WhatsApp. Então, se você tá no grupo do WhatsApp, eu vou disponibilizar o link, a Nath, na verdade, vai disponibilizar o link daqui a pouquinho lá, e você vai conseguir assistir o replay. Mas, se você não tá lá, o link tá na minha bio. Você consegue entrar no grupo e assistir todos os replays de todas as aulas, tá bom? O que eu quero que você faça hoje? Pegue no seu coração tudo que eu falei, analisa tudo que eu falei. Se você não conseguiu assistir, entra lá no grupo e assiste o replay. Pense em tudo que eu falei, em tudo que serve pra você. E coloca no seu coração e tenta fazer diferente, tenta identificar tudo que eu falei hoje. Depois que você pegar pra você, depois que você analisar isso pra você, aí você para e pensa, quem poderia se beneficiar se ouvir isso também? Quem gostaria de ouvir isso também? E aí você convida essa pessoa para participar do curso, encaminha essa aula para ela, que vai ser importante para essas outras pessoas também. Mas primeiro pega para você. Primeiro olha para você. E aí depois você olha para quem mais poderia ser legal essa aula, tá bom? Bom, não sei se vocês têm alguma dúvida. Muito obrigada. Vocês são luz. Eu amo estar aqui falando com vocês. Eu adoro estar aqui. Eu faço com muito amor, com muito carinho. Então, eu espero que vocês realmente coloquem em prática. Eu espero que vocês realmente coloquem isso em prática. Consigam fazer isso aqui que a gente está falando. Porque é muito legal estar aqui. Eu gosto muito de estar aqui. Agora eu vou fazer um convite para vocês. Tirem um print aqui dessa live. Posta nos stories de vocês. Coloca lá o que foi mais legal de hoje. O que mudou na vida de vocês hoje. O que vocês aprenderam hoje. E me marca. Eu reposto vocês lá nos meus stories, que vai ser muito legal. Pra gente começar já a semana assim. Colocando isso pra fora. Falando como que a gente aprendeu, o que a gente aprendeu. Tá bom? Lembrando então, amanhã a gente vai falar de necessidade por trás do comportamento. Todo comportamento é comunicação. Amanhã a gente vai falar sobre isso, tá? Então, estejam comigo amanhã, 10h45 da manhã, até quinta-feira. Todos os dias a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Espero mesmo que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembrando, ela não vai ficar salva aqui no meu Instagram, vai ficar salva lá no grupo do WhatsApp. Então, quem não tá no grupo do WhatsApp, saindo aqui da aula, clica lá no link da bio, vocês vão direto para o grupo do WhatsApp, vocês vão conseguir assistir o replay da aula, tá bom? Tirem um print da aula de hoje, postem lá nos stories de vocês, me marquem e assistam o replay que vai estar lá disponível no grupo do WhatsApp, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui no domingo, bom domingo, aproveitem o domingo com as crianças e eu espero vocês amanhã, 10h45. Um beijo e até mais.